Olá, Shabbat Shalom, mais uma vez, bem-vindo a todos. Estamos hoje em um estudo especial, né, já que amanhã começa a festa de Hanukkah, e o nosso tema de hoje é justamente sobre essa festividade, a festa de Hanukkah. Porém, o que é que tem a ver a festa de Hanukkah com o Natal, com o Anticristo? Porque realmente o título parece ser um pouco assim, sem sentido, né? Porém, tem tudo a ver. E para quem ainda não viu nossos estudos que gravamos há um tempo atrás, chamado Queimados pelo Sol, esse estudo de hoje será praticamente um pequeno resumo desse tema que estará aqui na descrição do vídeo em duas partes. Então, para aqueles que já viram esse estudo, essas duas partes de Queimados pelo Sol, então esse estudo será um bom repasso para refrescar a memória, para que possamos dividir esse estudo de hoje com nossos amigos e com nossos familiares. Então vamos aqui fazer um breve resumo sobre o Natal, e logo em seguida vamos entrar na festividade de Hanukkah, onde nós iremos ver como o anticristo ele se encaixa em tudo isso de maneira profética. E creia você ou não, essas celebrações são proféticas e se relacionam com a tua vida. Eu me refiro aqui às duas, ok? Então, a origem do Natal é encontrada muito antes do nascimento de Jesus. Ou seja, que o Natal ele não começou com Jesus, porque já existia uma celebração romana chamada Saturnália, onde eles celebravam por 12 dias durante o solstício de inverno, o 21 de dezembro, e pela mudança do calendário gregoriano, se mudou a 25 de dezembro, onde eles chamavam essa festividade de Nascimento do Sol Invicto, do culto chamado Mitra. E adivinhe quem ou quando foi o nascimento desse deus chamado Mitra? Pois em 25 de dezembro. Então todos os deuses do sol pagão em todo o mundo, desde dos maias, né, até a Europa, onde você queira imaginar, em toda a cultura que você comece a averiguar o nascimento do deus Sol, esse deus Baal, o que era justamente bisneto de Noé, e seu nascimento é no solstício de inverno em 25 de dezembro. E os pagãos já celebravam isso por milhares e milhares de anos, e os romanos simplesmente eles adotaram isso à sua cultura. Eles pegaram enormes troncos, por exemplo, de Uli, né, onde eles queimavam, por exemplo, ao deus Sol Baal, e durante essa festa eles tinham muita fornicação, muita depravação sexual, tinham orgias, e daí foi de onde surgiu os namoros debaixo das árvores. Muito comum também em nossas culturas aqui, em nossa cultura aqui no Ocidente, ver casais namorando debaixo das árvores. Isso simplesmente surgiu com essa festividade dedicada ao deus Sol chamado Baal. Então, em várias culturas, tinham, por exemplo, suas celebrações debaixo de uma árvore verde. Outros levavam as suas casas e colocavam 12 velas ao lado representando os 12 dias de Uli. E não vamos entrar aqui em tantos detalhes, porque eu já passei praticamente mais de 2 horas nesses dois estudos que estão na descrição do vídeo chamado Queimados pelo Sol, que está dividido em duas partes, e indo por cada uma das tradições que guardamos e mostramos justamente de maneira assim histórica, né, a origem de tudo isso. Porém, vamos aqui entrar nos aspectos históricos, porque em 350 DC, o Papa Júlio ele determinou que o nascimento de Jesus deveria ser celebrado em 25 de dezembro, o qual coincide, ou também é o mesmo dia do nascimento do deus Mitra, ok? Segundo que ele se cansou de tratar que os pagãos deixassem, por exemplo, de ser pagão, e então adotou a filosofia de, se não podemos vencer o inimigo, junte-se a ele. Por quê? Porque tinha o reino inteiro de Roma que vivia em idolatria e em adoração a esse deus Sol no domingo, que era quando eles oravam ao seu próprio Deus, e daí é de onde tiraram a ideia de adoração no domingo. Porém, ao invés de adorar ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de uma maneira bíblica, de uma maneira assim, coerente, e mandar todo mundo fazer isso, seria muito mais difícil que todos esses pagãos se convertessem
convertessem ao cristianismo e começassem a tirar tudo isso que já estava assim entranhado na alma da pessoa, na vida da pessoa. Então, ele chegou a um acordo, porém um acordo político, ok? Não é assim bom quando misturamos a palavra de Deus, porém esse Papa Júlio, ele chegou a um acordo e pensou, bom, deixamos os pagãos com seus ídolos e simplesmente vamos deixar que adorem Jesus no mesmo dia na qual eles estão acostumados. E certamente não queremos mudar o dia ao que eles consideravam uma celebração judaica, onde Jesus nasceu durante a festa dos tabernáculos. Então, entre esse nascimento do Messias, segundo alguns estudiosos, se deu entre setembro e outubro, que é justamente quando se celebra a festividade de Sukkot. E havia bastante antissemitismo naquele tempo e muito ódio assim das nações e de outras pessoas por parte dos judeus ou para com os judeus. Então isso aí era justamente uma fase de transição para eles simplesmente pegarem essa celebração ou mais ou menos assim cristianizá-la. Então nós temos aqui também uma foto na qual nós estamos assim bem familiar, né, com essa foto, já que vivemos nessa cultura. Ok? Justamente uma árvore de Natal com um disco, né, um disco do sol, aí por trás de todo o santo católico, onde podemos ver uma auréola, a auréola, como é que chama? Até o nome eu não sei pronunciar, mas de tanto tempo que não celebra essas coisas. Auréola, e na verdade não é assim uma auréola, é um disco do sol, ok? E em quase toda a cultura pagã, os deuses do sol, ele tinha justamente o sol sobre sua cabeça, e esse disco do sol terminou nas árvores de Natal no dia de hoje. E naqueles tempos, eles colocavam esse disco do sol no topo de Nirod, ou o símbolo de Nirod, que é justamente o obelisco onde se evoluiu a uma árvore verde. E desculpe-me, ok, eu estou aqui sendo um pouco assim ligeiro, porque somente, ou seja, isso aqui é somente um resumo, e eu quero assim entrar na profundidade do estudo, que é justamente Hanukkah e o Anticristo. Porém, para que tenhamos aqui um pouco mais de história, um pouco mais de contexto, né, se alguém nunca estudou sobre esse tema, pois não fará sentido quando a gente chegar ao final. Porém, vejamos aqui a origem do Papai Noel, ok, do que se conhece como Papai Noel, que é justamente o deus Odin, ok? E esse deus Odin, ele era o deus da bebida forte, o deus do êxtase, né, como também o deus da morte. Então esse deus Odin se converteu em Papai Noel, onde comentamos sobre isso no estudo Queimado pelo Sol, onde vimos essas referências em enciclopédias e na história. Então esse deus Odin era o deus da sabedoria, era o deus da magia, do conhecimento oculto, era o deus da adivinhação, da poesia, da guerra, e o nome Odin, o deus Odin, significa o inspirado. Agora, segundo a mitologia, ele era um homem alto, um homem velho, que tinha uma barba branca, e também carregava uma lança, como vocês estão vendo aí, nessa pequena foto, que colocamos aí para ficar como referência. E, na verdade, essa lança era justamente lanças de serpentes, e todos esses deuses levavam justamente esses bastões aí, bastões enrolada com a serpente para receber poder da serpente. E até o catolicismo declarou isso. E vamos ver aqui uma declaração da Igreja Católica, que disse: depois da declaração de paz da Igreja de Roma, para facilitar a aceitação da fé pela massa pagã, se encontra conveniente instituir 25 de dezembro como a celebração do nascimento de Cristo, para se desviarem da celebração pagã celebrada no mesmo dia em honra aí botou aqui entre aspas, incrível Sol Mitra, o conquistador das trevas. E aqui justamente está a referência, ok? Então a ideia deles foi a seguinte, ok, a celebração pagã dos 12 dias de Natal, ok, ou os 12 dias da festa de Saturnália, sucede neste mesmo tempo, é justamente para tratar de ensinar a massa. Então vamos aqui mudar nossa festa de Saturnália e vamos celebrar o nascimento de Jesus nesse dia, para vermos se nós atraímos um pouco mais desses pagãos. E o que acabou acontecendo foi justamente que, ao adotarem essa festa, o que acabou acontecendo foi que se convertemos a eles, com essa festividade. E por termos aceito esse acordo com Roma, isso tem nos causado justamente, ou custado, o poder do Eterno sobre nossas vidas. Ou seja, que o poder de Deus não está em nossas vidas. Por quê? Porque não estamos fazendo o que o Eterno disse que devemos fazer.
Infelizmente, a humanidade sempre segue o seu curso, sempre segue a história, repete a história por não conhecer justamente a história. E vejamos aqui também esse mesmo personagem, Odin, que é conhecido como São Nicolau. E São Nicolau, segundo a mitologia, segundo a lenda, diz que ele não tem princípio nem fim. Agora veja que interessante, que São Nicolau não tem princípio nem fim, e também Yeshua é tido como que não tem princípio nem fim. Por quê? Porque a palavra, se ele é a palavra de Deus feita em carne, a palavra do Eterno tem princípio e não tem fim. Também São Nicolau, ok, diz que tem seu próprio Espírito Eterno, ou seja, o Espírito de Natal. E cada vez que eu escuto a palavra Espírito na Bíblia, a palavra Espírito está conectada com algo real. Ou seja, não existe tal coisa como um espírito falso, um espírito que não seja real. E também, esse São Nicolau disse que sabe tudo, ou seja, um velho sábio. E por suposto que Yeshua tem seu próprio Espírito Eterno e vem do Deus vivo. E Yeshua também é conhecedor de tudo. E São Nicolau, segundo a lenda, diz que também ele conhece tudo. E também, aqui diz que São Nicolau, ele escreve seu nome em um livro. Veja que curioso, porque a Bíblia disse que o Filho de Deus escreve também os nossos nomes em um livro. E também, o cabelo desse São Nicolau é branco como a neve. Veja como Satanás copia as coisas, né? Por isso que eu sempre falo nos meus estudos que a gente gravamos que Satanás não cria nada. Simplesmente Satanás copia uma história bíblica, e distorce essa verdade. Cria uma mentira em cima dessa verdade, a qual leva as pessoas a crerem que, por exemplo, que o Novo Testamento, aí etc., que Jesus é mitra. Por quê? Porque simplesmente Satanás distorceu a verdade. E, como eu disse aqui São Nicolau diz que ele tem cabelo branco, como a neve. E o cabelo do Messias, de acordo com a Bíblia, é branco como a neve, segundo o Apocalipse. E o Papai Noel que conhecemos é nada menos que um impostor enviado pelo inimigo para distanciar o povo de Deus da verdadeira luz que virá nos últimos dias. E também, segundo a lenda, São Nicolau viaja durante a noite. Porém, o Messias quer que todos nós, irmãos, ou seja, veja interessante, porque a lenda diz que São Nicolau, ele justamente viaja durante a noite. E aqui nós vemos uma separação, vemos uma diferença, porque o nosso Messias, o que é que ele disse? Que ele opera durante o dia, que ele é da luz. E o inimigo trabalha durante as trevas, durante a noite. E São Nicolau também, ele quer dar tudo o que a sua carne deseja. Porém, o Messias quer dar tudo o que nós, o que eu e você necessitamos. O Messias não nos dá aquilo que a nossa carne quer. O Messias nos dá aquilo que nós precisamos, aquilo que vai justamente saciar a necessidade básica que nós temos. E São Nicolau entra em tua casa através de quê? Segundo a lenda e aquilo que a gente vê nos filmes e nas novelas, depois nas séries, através do fogo. Porque quantos anos todos nós aqui não celebramos o Natal e houve aí de repente alguma vez que alguém já se perguntou por que Papai Noel entra na casa pela chaminé através do fogo? Por quê? Porque os romanos adoravam um Deus que desceu por uma chaminé através do fogo e colocavam para esse Deus aí comida com leite para que ele estivesse contente, para ele não ficar irado. Tipo aqui no Nordeste, não sei se aí no Sul tem essas histórias da comadre fulozinha, que gosta de uma papinha, que gosta de um charuto, gosta de um leitinho, e quem colocar pimenta na comida dela vai levar uma sua. Isso é uma lenda que se conta nos interiores aqui do Nordeste, que eu nunca acreditei nessas coisas, mas a lenda segue sendo essa. E também São Nicolau tem uma árvore mística. Veja que tem uma árvore mística, ou seja, que o Deus Odin também tinha uma árvore mística, e sabe qual era? Uma árvore sempre verde. E por último também São Nicolau ama quem? As crianças. Agora que curioso que Yeshua disse o quê aos discípulos? Deixai vir a mim as criancinhas. Então nem só o Papai Noel é uma árvore mística, porque vocês sabiam que o Eterno também tem uma árvore mística, justo aonde? No Jardim do Éden, chamada a Árvore da Vida, e esta Árvore da Vida terminou no lugar santo chamado Menorá. E a Menorá é conhecida como a Árvore Verde da Vida. E alguém pode pensar que tudo isso aqui é mera coincidência, que Papai Noel e Yeshua são tão similares. E como isso se passou?
Por quê? Porque o inimigo, desde o começo, usa o plano de Deus, e foi tão assim, tão astuto o inimigo, que criou impostores. Porque eu sempre falei isso, e muito na série de estudo que gravamos sobre a unicidade de Deus, que o inimigo, ele não cria nada. Nada do que a gente vê no paganismo, e a gente vê muito essa conversa nesse movimento de raiz hebraica da fé, e que isso é do paganismo, e que a trindade é não sei de quê, e que a divindade vem do paganismo. Ou seja, quem veio primeiro, foi o paganismo ou foi o eterno? Porque se o paganismo criou e distorceu a verdade, então quer dizer o quê? Que aqueles que professam a verdade pegaram essas coisas do paganismo, ou seja, o próprio Deus, por exemplo, os profetas. É óbvio que não, irmãos. Por quê? Porque o inimigo, como eu acabei de falar aqui, ele usa o plano de Deus, e foi tão assim, tão sagaz, que ele criou o impostor. E por quê? Porque o único que ele pode fazer é se transformar em um anjo de luz e pegar uma verdade de Deus e distorcer. E, infelizmente, muitas pessoas que hoje acusam o cristianismo de estar enganado em suas crenças estão mais enganados do que pensam. Por quê? Porque agora eles acham que tudo é do paganismo. Porque Jesus não pode ser o eterno, porque a palavra não sei o que, ou seja, ele não pode ser um homem divino, isso é coisa do paganismo, ele é um homem comum, ou seja, tirando justamente o foco do Messias, porque esse é o plano do inimigo, tirar Yeshua de cena. Por isso que ele vai se passar pelo Messias, e muitas pessoas irão adorá-lo, como um homem comum, como uma pessoa, um guerreiro que vai implantar a paz, que vai implantar não sei o que, vai dar uma vida boa praticamente a todo mundo, segundo o profeta Daniel capítulo 11, diz que ele vai favorecer as pessoas que são contra a lei. Então o inimigo simplesmente ele distorce a verdade do eterno. E, de maneira curiosa, em um dicionário em inglês chamado Oxford, ok, me perdoe se eu estiver pronunciando errado, Oxford, diz que a palavra diabo também se chama Satanás, Lúcifer, Beelzebub, e na linguagem rústica popular também é chamado de o velho Nick. Porém, alguém pode se perguntar, irmão, e o que isso significa para mim? Qual a importância de eu saber de tudo isso aqui? A realidade, amigos, nós temos estado adorando o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó da nossa maneira. E, na verdade, não importa o que significa para nós e porquê, nós temos que ter essa interrogação do porquê. Eu já comentei uma vez e vou repetir, e espero não estar sendo assim inconveniente. Sempre eu converso às vezes com uma irmã chamada Rejane, sempre tem um pontinho de interrogação. E isso é o que é o bom da gente, irmão. Sempre tem uma vírgulazinha, um pontinho assim com a interrogação. Por quê? Não para com o eterno, mas para com as pessoas simplesmente que estão passando informação. Por quê? Por isso que muita gente são facilmente enganada. Por quê? Porque não tem um senso crítico de parar, opa, fazer como os bereanos, que maravilha, que estudo bonito, irmão, só tem um conhecimento, mas vamos ver o que é que disse a Bíblia. Vamos comparar o que diz a Escritura com aquilo que você está falando. Porque nós não somos o que estamos sendo adorado, ok? Ele, o Todo-Poderoso, é quem está sendo adorado, e ele é o único que importa nesse universo, e é justamente o que importa para ele. Então nós temos que tirar essa ideia, né, de que eu sou sincero, de que eu sou santo, de que eu estou adorando a Jesus durante esse tempo, durante essa festa. Porém, a realidade é que não importa o que você trata de fazer, porque você pode estar fazendo uma coisa sinceramente, porém pode estar equivocado, ok? Você pode estar sinceramente equivocado e sinceramente ofendendo ao Eterno. E quantas pessoas têm sido ofendidas por seus esposos, e mulheres principalmente, lógico, e um marido não tinha intenção de ofender a esposa. E nós podemos estar ofendendo mutuamente um ao outro sem saber que estamos ofendendo. E isto é o que acontece em nossas vidas quando nós não fazemos o que disse a Bíblia e guardamos as tradições dos homens, colocamos em um monte de coisas em nossa casa, sem sequer saber o que significa. E me refiro aqui também a artigos do judaísmo. Colocamos muitas coisas que são coisas de homem. Ok? Então, basicamente, tudo o que nós usamos desde o Papai Noel, desde esse São Nicolaus, a árvore, até mesmo o dia atual, é originado de raízes de cultos pagãos e de idolatria.
E temos que descobrir se isto ofende a Deus ou não. Ok? Se pode levar qualquer coisa ao altar do Eterno. Porque será que nós podemos criar um bezerro de ouro e adorar a Deus, como fizeram, por exemplo, em Êxodo capítulo 32? Quando Arão disse, olha, povo de Israel, amanhã será festa para Deus. Substituíram o quê? Substituíram Moisés com um bezerro de ouro, e esse bezerro de ouro, nesse momento, passou a ser o mediador do povo de Israel. Então, eles, desde a sua perspectiva, o povo de Israel, não estava adorando o bezerro de ouro. Eles estavam na sinceridade deles de adorar ao Eterno. Não estavam pensando que estavam fazendo algo de errado. Ok? Eles não estavam pensando, eu estou adorando um bezerro. E desde a perspectiva do povo, estavam adorando o próprio Eterno. Porém, como acabaram de sair do Egito, eles tinham mediadores chamados agora ídolos ou deuses, acostumados com o Egito. Eles nunca adoraram esses deuses pequenos que levavam dentro do bolso. Eles adoravam deuses atrás de deuses, eles adoravam mediadores, eles entendiam que não podiam se conectar diretamente com Deus, sempre tinha que haver um mediador, e Moisés era o mediador entre Deus e os homens naquela época. E quando o seu mediador não desceu do monte, o que é que o povo fez? Pois criaram um novo mediador, desde a perspectiva deles, eles estavam fazendo o que era bom. E é por isso que Arão disse, amanhã adoremos a Deus. Não disse amanhã nós adoremos o bezerro, amanhã nós vamos adorar ao Eterno, faremos uma festa para ele. Porém, desde a perspectiva do Eterno, eles estavam adorando outro Deus. Agora, será que o coração deles não era sincero e puro? Eles, em verdade, irmão, acreditavam que o que eles estavam fazendo era correto. E quantas vezes na Bíblia, na Escritura, haviam pessoas que acreditavam estar fazendo o correto, quando na verdade não estavam. E vamos ler aqui alguns versículos para a gente ver o que disse a própria Escritura, se podemos fazer qualquer coisa que nós queremos assim, porque agora estamos debaixo da graça. Vejamos o que disse a Torá, o livro de Deuteronômio, capítulo 12, a partir do versículo 28 ao verso de número 31, disse exatamente o seguinte: guarda e ouve todas essas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti para sempre. Então aqui já tem uma promessa, guarda e ouve, primeiro você guarda, e ouve todas as palavras que te ordeno, para que te suceda a ti, ok? Para que te bem suceda a ti e a teus filhos depois de ti para sempre, quando fizeres o que for bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações, aonde vais a possuí-las, e as possuíres e habitares na sua terra, guarda-te que não te enlaces seguindo-as depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram essas nações os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Diz o verso 31. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor, ok? Tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Então aqui, ou seja, esse é um dos poucos textos onde Deus disse por que ele não quer que façamos algo. Porque aqui disse que o Eterno não quer que façamos essas coisas, porque ele se lembra de todas as coisas horríveis que o povo de Israel fizeram. Eu não quero que apaguem o meu nome, ou seja, que vocês peguem meu nome, perdão, e coloquem, ou seja, unam ao seu Deus. E logo coloquem o meu nome, ou seja, vocês pegam o Deus de vocês, pegam o meu nome, coloquem meu nome nesse Deus, e depois se prostrem como se estivesse se prostrando diante de mim. Por quê? Porque ele não significa nada para o Eterno. Por quê? Porque o Eterno, ele se lembra o que eles fizeram neste altar e justamente destrua esse altar. Esse é o mandamento. E é tempo, irmão, de nós desfazermos dos lugares altos. E para Deus não importa se está feito de ouro ou a mais grande e melhor ideia de tradições. O Eterno não quer saber. Ele quer que nós destruímos a nossa vida. Seja uma festinha, seja uma visita, seja o que for que não agrada ao Eterno, temos que cortar tudo. Nós temos que ser extremo para conosco mesmo. Por quê? Porque isso aqui envolve salvação. Lembrando que Yeshua disse que se teu olho te faz tropeçar, é melhor arrancar o teu olho e chegar no reino com um olho só,
de que descer à sepultura, descer ao Hades, descer ao inferno e perecer lá com teus 2 olhos. E no verso 32, disse: tudo que eu te ordeno, observarás para fazer, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Ou seja, que Deus, em seu código universal de tempo, ele justamente pensou em todas as maneiras como é que ele quer ser adorado. Por quê? Porque o Eterno não se esquece de nada, meu. E ele escreveu isto aqui para nós. E ele quer que nós façamos isso aqui. E nós temos que fazer o quê? Nós temos que não prevaricar, irmão. Nós temos que justamente não ser como as nações. Nós não podemos se misturar, nós não podemos pegar a verdade da Bíblia do Eterno e misturar com as tradições dos homens. E seja qual for a tradição, seja por parte do cristianismo, seja por parte do judaísmo. E no profeta Ezequiel, capítulo 22, verso 26, disse: os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondo os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Então veja vocês, irmãos, o que é que o Eterno está dizendo aqui. Disse que eles não fizeram diferença entre o santo e o profano, nem discerniram o impuro do puro. E como consequência de não discernir o puro do impuro, e nem fazer o que o Eterno manda, nem fazer a diferença entre o santo e o profano, o que é que acontece? Se esqueceram no Shabat. Ou seja, não parece familiar? Isso aqui foi escrito para nós. Já não sabemos o que é sagrado, já não sabemos o que é imundo, já não sabemos o que é assim limpo. E muitos de nós, quando a gente lê, por exemplo, a 1 Pedro, quando diz, sede santos porque eu sou santo, ou seja, nem sequer nós reconhecemos que isso é uma citação direta de Levítico capítulo 11, onde se dá justamente as leis dietéticas, onde se aplica, se explica o que é limpo e o que é imundo, e é disso que sede santos porque eu sou santo, não comam as coisas dos gentios. E quem ficaria surpreso em saber que há contexto sobre todo esse sistema de crença que nós temos. E temos que ver se o contexto está dentro das Escrituras. Tristemente, mais uma vez, e não estou aqui para dizer que quem está certo e quem está errado, mas esse movimento de Techuvá, ou seja, se criou outra religião. Porque pegaram um monte também de tradução, de tradição, perdão, e misturaram com a Escritura. Sem nem sequer pesquisar onde surgiu essa tradição, por que surgiu essa tradição, e balancear com a Bíblia. Porém, agora vamos descobrir o que foi que o nosso Redentor celebrou durante esse período do ano. No livro de João, no capítulo 10, no verso 22, diz o seguinte: e em Jerusalém havia festa da dedicação e era inverno. Okay? E aqui, justamente para ficar claro o que é que o Messias estava celebrando, eu coloquei até aqui o versículo em hebraico, porque aqui quando diz dedicação, e aqui está a palavra justamente grifada, é a palavra Hanukkah. Ok? E isso pode surpreender muitas pessoas que pensam que a festividade de Hanukkah não é uma celebração bíblica. A festividade de Hanukkah é uma celebração bíblica, sim, porém não obrigatória. Ou seja, que não está assim dentro do quadro das festividades das Moedim, que se menciona em Levítico 23. Porém, de todos os modos, é uma celebração, ok? Se não fosse, o Messias não estaria celebrando. Se o Messias criticou uma lavagem de mãos de maneira ritual, por que o Messias iria celebrar uma festividade inventada? Ou seja, criada pelos homens, sem mais nem menos? Então isso aqui mostra, irmão, que o Messias, em nenhum momento nós vemos o Messias trocando presente com os discípulos e colocando ele debaixo da árvore. Ele está chegando em Jerusalém, por quê? Porque é uma das mais grandes celebrações do ano. É a festa de independência do povo de Israel. E você verá por que o nosso Messias escolheu celebrar Hanukkah, porque ele está justamente nos enviando uma mensagem hoje. E essa festa de Hanukkah é uma festa profética. Por isso que o título está associado com o anticristo. Então vamos saber a história de Hanukkah, porque já vimos, né, a história do Natal, em termo resumido. Então, para sermos justos, vejamos agora a história justamente
de Hanukkah? Primeira coisa é que em 330 antes do Messias, Alexandre Magno conquistou muito do mundo conhecido, incluindo a Palestina. Ou seja, que Alexandre Magno, ele mudou, ou seja, basicamente ele conquistou o mundo naquela época. Ele foi um rei muito querido, um rei muito jovem, ok? Todo mundo queria o Alexandre Magno. Ou seja, era um homem de uma lábia terrível. Por isso que tem uma profecia no livro de Joel, se não me falha a memória, que se fala de 4 pragas. E uma dessas pragas, 4 pragas, ela destrói justamente, em simbologia que mostra ali, ela destrói a folha, ok, com a língua. É justamente o que a Grécia tinha de poder, a filosofia, que é a língua. Porque diz a história que Roma conquistou a Grécia de maneira militar, porém a Grécia conquistou filosoficamente a Roma. E segundo, ele permitiu a grande parte dos estados individuais que se mantivessem autônomos. E os judeus, né, como ele trouxe a ele, né, ele reinava desde a Grécia, então ele trouxe justamente o que? Muita helenização. Os judeus se transformaram em judeus helênicos, ou seja, se fizeram bons gregos, né, com toda a filosofia, com toda a tradição que os gregos trouxeram, e os judeus aí fizeram muito, assim, ficaram muito cômodo, assimilado aí, no estilo de vida do mundo grego-romano. E isso é um padrão, por quê? Porque a Bíblia, ela não estará aí sem nenhuma razão, irmão. Porque se não conhecemos a história, o que é que faremos? Mais uma vez, vamos repeti-la. Então aprendemos aqui, ok, dos nossos ancestrais antigos, o que aconteceu quando nós, por exemplo, o que acontece quando nós nos sentimos assim um pouquinho cômodos com os governos que estão aí conosco, estão governando sobre nós. Ah, agora sim, agora vamos subir ao céu, agora vamos voar nas asas do vento, ok? Foi assim que se sentiram os judeus na época de Alexandre Magno. Uau! Agora sim, agora nós estamos no Jardim do Éden outra vez. Porém, 150 anos depois de Alexandre Magno, Antíoco Epifânio tomou o controle do reino, ou seja, ele morreu, Alexandre Magno, ele tinha 4 generais, esse aqui, Antíoco Epifânio, tomou o controle do reino, e ele era completamente o oposto de Alexandre Magno. Ou seja, Antíoco Epifânio não foi um bom rei. E disse o outro ponto, em 167 AD, ele levantou um altar no templo do Eterno, um altar para o deus Zeus, e também permitia que sacrificasse porcos em seu nome. Uau! Ou seja, veja que interessante que ele permitia, ok, que fosse sacrificado porcos em seu nome, ok? E que interessante, né? Porque veja que curioso, que ele obrigava os sacerdotes judeus que sacrificassem porcos. E por que porcos? É bem óbvio. O porco é um animal imundo, ou seja, é um animal mais imundo, e ele sabia exatamente disso. Por quê? Porque ele sabia que ele estaria profanando o eterno nisto aqui. Ok? Então, ele justamente colocou isso aqui, fizeram com que os sacerdotes sacrificassem porcos no templo, em seu nome, ou seja, para profanar justamente o Deus de Israel. E disse outro ponto, então se apoderaram do seu templo, ou seja, tomaram conta do templo de Jerusalém, até que 2 grupos principais se opuseram a Antíoco. Ou seja, esses 2 grupos disseram, sabe que mais, irmãos? Não vamos aguentar isso aqui. Quando viram um porco no templo, se a gente não tomar uma atitude agora, será o nosso fim. E que interessante, né? Por quê? Porque a família de Judas Macabeus e seu pai foi justamente um desses 2 grupos, e os Hassidim, que eventualmente se converteram nos fariseus, ou seja, que os fariseus que nós conhecemos na Bíblia surgiu justamente de quê? Daqui. Os fariseus surgiram justamente de um zelo pelas coisas do eterno. Longe de pensar que os fariseus são do diabo, não existiam fariseus hipócritas, como vocês falou, porém existiam fariseus, devotos da palavra do eterno, devotos da Torá. E esses Hassidim fazia parte justamente desse grupo de 2 grupos, que justamente não queriam se assimilar, não queriam perder a identidade judaica, ok? Então, o que aconteceu? Eles uniram suas forças, derrotaram a Antíoco e, portanto, libertaram o povo judeu naquele tempo. Agora, depois disto aqui, eles comemoraram uma festividade de 8 dias durante esse tempo para recordar o milagre, segundo a história, de terem derrotado
os gregos. Por quê? Porque, na realidade, eles nem sequer tinham armas. Eles não tinham o que os gregos tinham. Eles eram menos em todos os sentidos. Então, foi uma guerra completamente assim, ou seja, foi uma guerra completa por vários anos, em que eles lutaram para tratar de poder vencer esse exército grego. E o mesmo exército que eventualmente e originalmente era o mesmo de Alexandre Magno, e é interessante que Hanukkah significa dedicação, ok? Então, por que se celebra a festividade de Hanukkah, ou a festa das luzes, né, como conhece, ou da dedicação, como aparece no Novo Testamento, por 8 dias? Porque muita gente considera, por exemplo, o primeiro século e olha justamente a Hanukkah como uma celebração judaica. Ah, a festa de Hanukkah é uma celebração judaica. E por que se considera a festa de Hanukkah uma celebração judaica? Porque é óbvio que quem celebrava era o povo judeu. Se os árabes fossem os únicos que celebraram, ou celebrassem, perdão, a festividade de Hanukkah, então como seria chamada? Uma celebração árabe. Então esta é a razão pela qual a festividade de Hanukkah é uma celebração, ou é chamada uma celebração judaica, judia. Por quê? Porque nesse tempo, se vocês se recordam, as 10 tribos do norte do reino de Israel foram levadas cativas à Síria e já não estão, por exemplo, no território de Israel. Toda a parte do norte da terra de Israel, o reino do norte e a casa de Israel, tem sido completamente assimilada e estão presas nos 4 ângulos da terra. E somente o reino do sul, que regressou depois de estar 70 anos em cativeiro na Babilônia, eles estiveram prosperando e prosperando aí em Jerusalém, debaixo do controle de Neemias, florescendo, e logo Alexandre Magno entrou em cena quase 100 anos depois. E isso é importante saber por quê? Porque essa celebração é somente uma celebração judia durante este período do tempo. Porque o restante das tribos de Israel já não estavam mais aí. Então, se as outras tribos estivessem aí, essa festividade de Hanukkah não seria chamada uma celebração judia ou judaica, senão uma celebração israelita. Então, por que se celebra 8 dias? Por que se celebra justamente 8 dias a festividade de Hanukkah? É interessante, e não podemos aqui esquecer, que a celebração de 8 dias, ou seja, onde na Bíblia existe uma celebração que seja de 8 dias? Pois a celebração da Festa das Cabanas, ok? Que é uma celebração da colheita de 8 dias, em espera e anelo da vinda do rei, do Messias. Porém, os judeus naquela época, infelizmente, eles não tiveram a oportunidade de celebrar a festividade das cabanas durante o tempo em que eles estavam debaixo do controle do Império Grego, porque estava proibido. Não guardava-se Shabat, não era proibida a circuncisão, era proibida as luas novas, o Rosh Hodesh, era proibido justamente a festividade. E o Talmud diz que a razão pela qual os outros dias é celebrado em Hanukkah é que houve um milagre do óleo, que aconteceu quando os macabeus, eles rededicaram o templo. E a história diz, embora eles só tivessem óleo suficiente para manter a menorá acesa por um dia, ela permaneceu acesa 8 dias. Lembrando que isso quem conta é o Talmud, ok? Então foi uma história que eles inventaram para permitir que os judeus comemorassem essa festa todos os anos, desde que eles tinham uma lei dizendo que, inclusive na Torá se proíbe que a pessoa podia celebrar vitórias militares, está proibido pela Torá. Então a maioria dos judeus sabem que a história é apenas uma história, essa história de Hanukkah, do óleo, perdão. Mas muitos cristãos tradicionais não sabem. E como comentei agora há pouco, a maioria dos estudiosos acreditam que quando os judeus estavam sem permissão para celebrar a festividade de Sukkot e do tabernáculo, que durava ou dura 8 dias, durante a guerra com os assírios, eles escolheram 8 dias por esse motivo, para associar Hanukkah com a festividade de Sukkot. Outros dizem também que foi porque a Torá dizia, ou diz que a inauguração de um sacerdócio em serviço leva 8 dias. Porém, seja qual for o motivo, irmão, essa celebração, ok, é uma festa celebrada em todo o mundo, com o foco sendo a luz, a menorá de ouro no templo. Então, esse foco é por quê? Porque esse dia festivo é frequentemente chamado de Festival das Luzes. Então, para comemorar esse feriado, esse dia festivo, uma menorá de 9 braços é usada, né, em vez da tradicional de 7 braços, que é usada justamente no templo, ou era.
Então, esses 8 braços representam o quê? Representam os 8 dias do feriado, vamos dizer assim, e o nono, porque como se diz, a menorá, a Hanukkah, ela contém 9 braços. Então, os 8 braços representam justamente o quê? Os 8 dias da festividade, ok? Do feriado. E o nono castiçal, ok? Foi adicionado como, se conhece como o Shemash, ou a vela servidora que ilumina o restante das velas. Então, o que é que aconteceu? É que não há nenhuma outra celebração no calendário bíblico que permita ter tão incrível celebração como a festa de Sukkot. E a festa dos tabernáculos, a festa de Sukkot, é uma celebração em conexão com o futuro, ou a futura vinda do rei Messias, que destruirá seus inimigos. E é por isso que é importante, ok, celebrar essa festividade. Por quê? Porque a festa de Sukkot, por quê? Porque é uma celebração profética. E a festa dos tabernáculos é a última das 7 celebrações, ok? E para nós, como crentes, a festa dos tabernáculos está conectada com as bodas do Cordeiro. Então, se eles vão celebrar, ok? E vão ter uma festa para comemorar uma vitória sobre seus inimigos, então vão conectá-la com o quê? Com a festa dos tabernáculos. Por quê? Porque é disso que Sukkot, em verdade, se trata. E alguns dizem que celebram Hanukkah por 8 dias devido, mais uma vez, ao milagre, onde contam que eles tinham um pouquinho de azeite aí, ok? E esse pouquinho durou, só durou um dia, porém, isso não tem sido comprovado durante o tempo, irmão. Isso tem sido uma fábula, como uma fábula rabínica, onde os rabinos se encantam em contar, porém, em verdade, não é uma história verdadeira, ok? É mais uma tradição rabínica para ilustrar um ponto, essa história do óleo. E por quê? Porque no judaísmo não é permitido, mais uma vez, celebrar uma vitória militar, irmão. Está proibido pela Torá. Está proibido no judaísmo em respeito às pessoas que morreram, porque como é que você vai celebrar a morte? Então, por isso que a Torá proíbe se celebrar uma vitória militar. Porque nós somos feitos, seja lá quem for a pessoa que crê em Deus ou não, ela é feita à imagem e semelhança de Deus. Então, os judeus não celebram morte. Ah, nós matamos 1000 pessoas, vamos celebrar. Jamais. Então, com o tempo, foi dito que essa história foi criada como uma comemoração do milagre. Porém, na realidade, o verdadeiro milagre é que os macabeus puderam recuperar o templo, sabendo a pouca quantidade de homens que eles tinham em comparação com os gregos. E vamos descobrir o que isso significa para nós nos dias de hoje. Porque ninguém na cristandade celebra a festa de Hanukkah, ou seja, todo mundo sabe que é uma celebração judaica. Então, como é que isso se relaciona comigo e com você de alguma maneira? Porque essa história de Hanukkah, ela é profética. E o Eterno, ok? O Eterno, ele usou justamente pagãos para afligir seu povo, pois estava se assimilando à cultura grega nesse momento, tomando emprestado deles e misturando a Torá com os pagãos na adoração ao verdadeiro Deus. Então Deus afligiu a eles em prisão, como sempre. Deus somente disciplina e corrige a quem ele ama. Ele trata de chamar nossa atenção de que é melhor quando nós lhe servimos. Ou seja, quando estamos servindo a Deus de maneira desastrosa, castigo. Ok? Então o que acontece é que essa história ela é relevante para nós. Por quê? Porque hoje somos, ou seja, hoje mesmo nós somos assim, ou seja, nós que queira que não nos misturamos com os pagãos, ou seja, a gente mistura as coisas, mistura a Bíblia com o paganismo, com as tradições, com o currículo bíblico. Então, o que é que Deus faz? O que é que Deus tem que fazer? Ele coloca pessoas sobre nós que nos aprisionem, que governem sobre nós. Ele remove de nós o seu espírito lentamente, o poder de Deus se distancia tanto de nós que nem sequer nos damos conta. Pensamos que somos cheios de Deus porque agora conhecemos a Bíblia, e muitas vezes o Espírito do Eterno está longe da gente. Ah, é porque eu não quero... É porque é minha avó, rapaz, é minha mamãe, é assim, é meu pai, você sabe. Assim, a gente sempre procura justificar meios, colocar meios assim, para não fazer o que Deus manda. Imagine o Messias dizendo assim, eita, minha mãe, né? Lógico que o Messias não foi grosso com sua mãe, dizer, olha, quem é minha mãe, quem é meu pai? Ou seja, quando alguém se queria se colocar entre o Messias e o Eterno, o que é que ele dizia? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Mulher, o que tenho eu contigo?
seja, o Messias nem sequer pensou assim, ai, eu não vou dizer isso não porque vai desagradar a minha mãe. Tadinha da minha mãe, tadinha da minha vovó. E a gente, com a frouxura que nós temos, ai, não vou dizer não porque senão vão ficar com raiva de mim. Pois, infelizmente, nós estamos no barco errado. Então a pergunta é, quem é o templo do Espírito Santo hoje? Segundo o apóstolo Paulo, somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós não podemos dizer, irmão, que o templo são os judeus. Por quê? Porque se você estuda a tua história, você aprenderá que o templo é onde Yeshua regressará outra vez em Jerusalém. Ele reinará desde aí, e aqueles que são seu povo reinarão aí juntamente com ele desde o templo. E nós somos o templo agora. Ok? Eles são nossos ancestrais. Nós, por nossos costumes do paganismo, queremos fazer o que queremos fazer para não agradar, para desagradar algumas pessoas, em vez de procurar agradar ao Eterno. E profeticamente, mais uma vez, as tribos do norte haviam sido levadas cativas, e o que é que aconteceu? Perderam os direitos do templo. Perdemos o direito do Espírito e o poder, perdemos o perdão do pecado no dia de Yom Kippur, e todas essas coisas incríveis que acontecem nos dias festivos. E eles, por geração, se esqueceram do nosso Deus. A Bíblia disse que, em Oséias capítulo 2, que até os sacerdotes se esqueceram do nome do Eterno. Eles perderam completamente o poder do Criador. Porém, seu irmão do sul, que regressou da Babilônia, protegeram os direitos do templo. Protegeram o poder de Deus, eles protegeram por causa de quem? Mesmo sem saber, por causa de nós. Então você é o templo do Espírito Santo. E vocês sabiam que há muito tempo atrás o inimigo roubou teu templo? Ele profanou teu templo, levantou um altar do Deus pagão, ok? Que nem sequer existe, e te fez que adorasse esse Deus. Teu templo está profanado, nosso templo está impuro, irmãos. E foi somente através do sangue do Messias que o nosso templo ele foi purificado. E isso é a história de revolução dos Macabeus outra vez. O Messias veio como Judas Macabeus. Judas Macabeus é justamente como se fosse uma prefiguração do Messias. Porque a palavra Judas, da palavra Macabeus, ou a palavra tem a ver, significa martelo. E é interessante que em Gênesis 3 diz o quê? Que o Messias pisaria na cabeça da serpente. Então o Messias veio como Judas Macabeus, o martelo que esmagou a cabeça de Satanás, em Gênesis capítulo 3, e logo disse que todos aqueles que creem no Messias, e creem que Yeshua é o Messias, e o seguem, somos o quê? Seus templos. E estamos purificados e limpos através do seu sangue. Então é a mesma história, irmãos, da história de Hanukkah, onde nós, durante esse tempo, porque o que foi que o Messias celebrou mais uma vez durante o primeiro século? Porque é uma lembrança e é um chamado de dedicar a tua vida, de fazer teu templo limpo. Mais vale que nós auditemos o que nós cremos e façamos as coisas que Deus disse que tem que ser feita. E todos esses estudos que gravamos, irmão, tudo isso aqui que nós gravamos de Gênesis e Apocalipse, e seja lá qual for o tema, tudo isso aqui, irmão, é tipo de uma limpeza no nosso templo. Deus está purificando o seu povo, por quê? Porque ele está nas portas. Tudo se trata de se separar, irmãos. Será que foi por acaso que me dá na cabeça de abrir um canal de YouTube com outras pessoas aí afora, né? Onde a gente vê poucas pessoas vendo, a gente vai ver um show aí, de repente, um canal de YouTube, aí um cara falando besteira, piadas e consertando uma bolinha. Tem milhões de pessoas assistindo. E para um estudo bíblico assim causa canseira nas pessoas, causa sono. Será que é de mim mesmo querer estar aqui com 10 pessoas online? Posso até ter mais por cada computador, às vezes dá um pouco mais, dá 20, 25, 30. Ou seja, o que eu estou ganhando com isso? Porém, se é o Eterno purificando o seu templo, irmão. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei com eles. Então podemos entender que os gregos, eles entraram em nossas vidas, roubaram nossa primogenitura, e é o tempo de recuperar outra vez. É o nosso templo, irmãos. Não é só dos nossos irmãos judeus. Também é nosso templo. Teu corpo, meu corpo é o templo. E muitos de nós estamos aí andando em ataduras, se recusando a deixar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó entrar para purificar o nosso templo. Por quê?
Porque, mais uma vez, estamos cheios de tradição. Estamos cheios de filosofia. A gente vê tanta gente na internet agora com essa onda de judaísmo que Yeshua ficou lá no quintal agora. É o rabino fulano, é o rabino Beltrano, é o sábio do século 23, perdão, do século 18, e não sei quem, Maimonides, Rashi, Barcoba, enfim, todos esses rabinos, esses sábios de Israel. E onde ficou Yeshua? Onde ficou aquele justamente que deu sua vida para purificar o nosso templo? Não foi nenhum desses rabinos que deram sua vida para que fosse purificado, para que outra vez tivéssemos a comunhão que as tribos do norte perderam por causa da sua desobediência à Torá. Então, depois que ele limpa esse templo, ok? Depois que ele limpa o templo, é a única vez que te permitido ter luz dentro do templo. Porque se você está vivendo em trevas nesse momento, você precisa de luz. Então, irmãos, analisa o teu templo para ver se você está seguro que o teu templo está limpo. Porque não pensa você que através de tradições do sul, do reino do sul, ou tradições do reino do norte, que se encontram no cristianismo, que você está fazendo as coisas que agradam ao Eterno. O Messias mesmo falou, esse povo me honra com os lábios, porém o seu coração está longe de mim. Eles dizem que me amam, dizem que me seguem, porém estão ensinando como doutrinas mandamentos de homens. Estão transgredindo o mandamento por causa da vossa tradição. A mesma história se repete, irmão. Isaías havia falado isso, e Yeshua reiterou, e estamos vendo agora debaixo dos nossos olhos, fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque o inimigo se transforma em anjo de luz. Então muitas pessoas me perguntam quais tradições, quais costumes, né, nós usamos durante a festa de Hanukkah, ok? Porém, praticamente eu atualmente não uso nenhum, ok? Até porque eu moro junto com a família da minha esposa, que parte são evangélica. Porém, primeiro que tudo, irmão, dentro da tradição judaica, por assim dizer, para quem quer celebrar a festividade, de forma que já estão todo mundo já desesperado para saber como é que celebra o judaísmo, se come fritados, come-se frango frito. Por quê? E por que comem coisas fritas na festa de Hanukkah? Porque toda a história de Hanukkah gira ao redor de quê? Da menorá, o qual era cheia de azeite. E os judeus, nesta época, criaram um jogo de dados, porque naquele tempo os gregos não deixavam, por exemplo, os judeus estudarem a Bíblia, a Torá. E não pensa que eles criaram um jogo de dados porque era pagão, não. Deus usa tudo para o bem, irmão. Veja como Deus inspirou os judeus naquela época. Criaram um jogo de dados, por quê? Porque estava proibido ler a Torá. Então os judeus foram bem criativos. Eles fizeram aí uns dadinhos com as letras hebraicas e começaram a falar da Torá, ou seja, jogavam os dados e os dados iam formando palavras e com essas palavras estavam lendo a Bíblia, ok? Ou seja, eles estavam estudando a palavra, a Torá, através desses dados para que os gregos pensassem que eles estão apostando. Pobres judeus, estão apostando no quê? Não tem nada. Porém, não tiveram nem ideia do que é que os judeus estavam fazendo. Os judeus fingiam que estavam apostando, por quê? Porque essa era a única maneira de estudar a palavra, a Torá, sem que os gregos se dessem conta. E isso não significa que agora você pode ir ao cassino, ok? Que você pode ir ao jogo de pôquer. Isso era só um engano, irmãos. Ok? Então, em Hanukkah, é uma festa em que os judeus jogam com seus filhos, né? Eles fazem moedas de chocolate e jogam com esses dados com letras hebraicas, né? Trocam por doce. Então, isso é uma maneira de lembrar que hoje podemos estudar livremente a palavra e somos frouxos. É uma tristeza ver muitas pessoas nesse movimento de Techuvá, com uma frouxura, uma preguiça. Temos acesso à informação que imagina o apóstolo Paulo tendo essas informações, pois a redenção já teria vindo. Vimos pessoas assim com uma apatia com respeito à Bíblia, é uma soneira, uma canseira, um cansaço, e eu cheguei tarde, eu não posso, enfim. Mas quando nós não éramos, quando a gente era do mundo, por assim dizer, da religião, íamos para a vigília, chegávamos mortos do trabalho, enfim, fazíamos de tudo pela igrejinha. Porém, agora que conhecemos, ou dizemos que conhecemos a verdade, ufa, custa um trabalho sequer levantar a mão, pelo menos para agradecer ao Eterno. Ao ligar o chuveiro, agradecer a Ele pela água que desce por ali, aquela abundância de água.
Então, a festa de Hanukkah é uma festa de alegria, de gozo, um tempo de muita alegria, um tempo de dedicar nossa vida. Em cada uma das noites se estuda justamente sobre as luzes, ok? Por quê? Porque recordamos a luz da criação e logo vamos pela linha do tempo como Deus trouxe a luz da criação. Incluso, deixo de tarefa para quem quiser, escutar nosso estudo de Gênesis, capítulo 1, onde falamos justamente sobre a origem da luz. E logo depois que a gente passa pela essa linha do tempo, onde Deus trouxe a luz da criação, logo Adão, a Torá, os mandamentos, os sacerdotes, chegamos a Yeshua, os discípulos, ou seja, nós e a luz até o tempo do milênio. Então, cada uma das noites se converte em uma experiência de aprendizado. E sabe o que é mais incrível dessa festa, em particular? É que não temos que mentir. Podemos dizer a verdade, ok? Toda a verdade e nada mais que a verdade. Porque, infelizmente, naquela época, os judeus eles tinham que usar do engano para com os gregos para estudar a palavra. E nós temos hoje toda a liberdade e não fazemos. Porém, chegará um dia em que vamos anelar um canalzinho do YouTube aí ao vivo, um videozinho para assistir de alguém, uma luzinha na internet e certamente não teremos, irmão. Por quê? Porque estaremos trabalhando duro, como disse Apocalipse 6, por um pouco de trigo. Por quê? Porque isso, não pensa que vamos ver assim muito cômodos nisso aqui, porque isso aqui o Eterno permitiu a tecnologia, a internet, irmão, para alcançar Efraim, já que Efraim não quer vir, vocês não querem justamente a Torá escrita, pois eu vou criar a internet. E quando vocês deram um clique aí no YouTube, de repente no Facebook, vão achar um nome diferente, vão clicar nesse link aí, vão ver o que estão falando. Puxa vida, eu nunca tinha estudado isso, rapaz, que coisa interessante. E é assim que muitas pessoas, creio que vocês, como eu, chegamos a esse conhecimento. Tem um clique na internet, poxa, que nome diferente. Rapaz, Yeshua, Torá, vou ver o que está dando isso aqui. Clicou, uau, a boca caiu como a boca do patolino. E foi assim que eu descobri esses assuntos, irmão. Com um clique na internet. Uma palavrinha que me disseram, eu disse, uau, que coisa interessante, nunca vi essa palavra. E quando cliquei no link, uma pessoa falando sobre justamente o tema das línguas, no contexto hebraico, usando, eu disse, assim eu fiquei assim como um bebê, como um pinto no lixo. Não acreditei naquilo ali, irmão. Salvei o vídeo, depois comecei a escrever, que eu gosto muito de escrever, né? E comecei a escrever o estudo todinho. Tudo que o cara falava, comecei a escrever e fui lendo e relendo, e fiz cópia, dei pro povo, fiquei assim meio que bobo. Por causa de quê? Da internet. Porém, chegará um dia que isso irá se acabar. Irmão. Nós não estamos dando o devido valor à mimação que o Eterno tem nos dado. O Eterno tem nos tratado assim de maneira mimada. Nos mimou tanto que a gente ficou assim cômodo. Nós agora escolhemos, né? Hoje não. Porém, nós não temos que inventar nada nesse dia, irmão. Voltando aqui ao tema, ok? Nós temos que falar a verdade, nós somos livres para falar a verdade, toda a verdade e nada mais além que a verdade. Não tenho que inventar nada e dizer, olha, não é sobre presentes não, tá? É sobre o menino Jesus que está em algum lugar escondidinho por aí. Não. Não temos que fazer nada disso. Não temos que inventar história que não são verdades, porque é completamente bíblico isso aqui. E para concluirmos esse estudo aqui, veremos como essa celebração ela é uma celebração profética. Porque esse fato histórico é exatamente o que vai acontecer no final dos tempos, quando uma vez mais o anticristo colocará um ídolo no altar santo e profanará o templo. E mais uma vez, quem é o templo de Deus hoje, segundo o apóstolo Paulo? E quando Paulo falou que o inimigo colocará, ou ele se assentará no trono de Deus e se passará como Deus, Paulo não usou a palavra hieron ali, que se refere a um templo físico, um templo parede. Paulo usou a palavra naos. Naos é um templo móvel, templo ambulante, templo que anda, assim como a tenda da campanha que se desarmava e armava outra vez. Então temos que ter muito cuidado, irmão, porque o inimigo estará no meio do povo do Eterno. Assim como o rei Saul estava no meio das tribos de Israel. E Davi estava junto no mesmo momento que Saul reinava. Porém, Davi não havia justamente sido, vamos dizer assim, assumido o trono. Porém, Davi estava lá, porque Saul é um tipo de anticristo. Inclusive, na descrição desse vídeo aqui, deixei um vídeo chamado O Assírio.
onde nós falamos justamente desse suposto Messias, porque muitas pessoas pensam que o assírio, ele será o falso Messias, o anticristo, porém o assírio, creio eu, segundo esses versículos que nós analisamos nesse estudo, ele vai ser um engano do anticristo, ok? Ele será o falso anticristo, onde o anticristo vai derrotar o falso anticristo, e esse anticristo verdadeiro vai ser recebido como Messias. Por quê? Porque os gregos colocaram no altar Zeus, o deus Sol, o deus rei no templo e profanou o templo. E o próximo versículo que nós veremos, né, como isso aqui está conectado com os últimos dias. Por quê? Porque nada que se passa na Bíblia é sem motivo. Tudo que está na Bíblia é por algo. Então, se Deus não quisesse que seu povo celebrasse a festividade de Hanukkah, pois o seu povo não estaria celebrando a festividade de Hanukkah. Não seria encontrada na Bíblia. E o historiador Flávio Joséfo, ok, um historiador do primeiro século, olha o que ele disse aqui, ó. E por estar o rei desse muito desejoso neste negócio, facilmente consentiu com o que eles suplicavam, de maneira que com muita gente de guerra saiu para atacar os judeus, e depois de ter combatido a cidade com grande força, a tomou e matou multidão de amigos de Ptolomeu. E dando permissão aos seus para saquear a cidade, ele mesmo roubou todo o templo e proibiu pelo tempo de 3 anos e 6 meses a continuação da religião cotidiana. Ou seja, 3 anos e 6 meses, ok? E a palavra profética, por quê? Porque a palavra ao final dos tempos disse que o Messias, disse que, ou seja, irá se passar quando, a mesma coisa, quando chegue esses últimos tempos e o anticristo profanará o templo móvel do Eterno. Colocará um ídolo, e exatamente o que o rei grego fez por 3 anos e meio. Porque quando se fala da imagem da besta em Apocalipse, a palavra imagem ali é uma palavra chamada, se eu não me recordo agora bem a palavra, acho que é a palavra eikon, ok? E eikon tem a ver com a imitação. Não tem a ver com a imagem como uma televisão, como um carro, não. Tem a ver com uma imitação. Ou seja, porque se diz que a imagem da besta vai falar, qual era a forma ou qual era a imagem, porque isso tem que estar no Antigo Testamento, ok? Se João escreveu que a imagem da besta em Apocalipse vai falar, então João tem que estar baseado na Torá. E onde na Torá disse que Deus falava através de uma imagem? Pois através da Arca da Aliança. Ele justamente vai usar coisas de Moisés para fazer com que o povo creia nele. Ou seja, se ele vai usar coisas de Moisés, isso quer dizer o quê? Que ele estará no meio da congregação. Então, será que isso foi uma coincidência, esses anos aqui que esse rei dominou? Será que foi uma coincidência que levantaram um altar com estátua de Zeus e profanaram um templo em Jerusalém? Ou podemos crer que o Eterno nos trata de mostrar algo através desse evento de 8 dias, chamado dedicação, rededicação, rededicação, rededicação? E que ao final de 3 anos e meio segundo Joséfo, o que é que eles fizeram em 167 AC, antes do Messias? Pois rededicaram, e a palavra em hebraico para dedicação é Hanukkah. Ou seja, eles rededicaram o templo. E quem é você? Você é o templo de Deus. Então, quando o anticristo profana o templo aqui, como disse Flávio Joséfo, por 3 anos e 6 meses, ao final dos tempos, irmãos, o que vai acontecer? Judas Macabeus, o martelo que esmiuça a penha, despedaçará, derrotará o inimigo da terra, e o que é que ele faz? Depois que ele acaba com tudo, acaba com o inimigo, rededica o templo, e você será rededicado ao Eterno. E não importa que puro, que santo, que você esteja assim, dedicando nesta vida aqui. Você não está limpo o suficiente. Eu e você não estamos limpos suficientemente para chegarmos tão próximo à limpeza que Deus deseja que você e eu tenhamos, sem pecados. E isso aqui é somente através do sangue do Cordeiro que nós somos tolerados, irmão. Porque se não fosse o sangue do Messias, estaríamos fulminados. Porém, depois que o Messias regresse, ele vai dedicar esse templo outra vez. E essa celebração não é o que eu creio que muita gente chama de uma celebração menor. Porque no primeiro século,
A festa de Hanukkah era chamada de a grande festa de luzes. E por quê? Porque no lugar em Israel, ok, tinha um lugar em Israel que tinha o quê? Candelabros brilhando pelas janelas. E isso é o que os judeus, irmão, fazem hoje em dia. Colocam a menorá em suas janelas para dizer que eles creem no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu antigamente pensava que os judeus faziam isso porque eles queriam que nós soubéssemos que eles eram judeus. Amigos, isso é a menorá. É a árvore da vida, é a palavra de Deus, e esta palavra se fez carne em um lugar escuro, sem janelas, e a única coisa que traz luz dentro do templo do nosso Deus, o qual vive dentro de nós. Então, se há alguém que tem o direito de pegar a menorá e colocar por trás da sua janela, somos nós. E por quê? Porque nós temos a luz do mundo vivendo dentro de nós. E como pode ser que façamos que nossos ancestrais nos façam tão antissemitas até que a menorá se converteu assim em coisa judaica, quando na verdade a menorá era o que iluminava o mundo, e ainda ilumina o mundo hoje em dia, para aqueles que creem no Messias. E essa menorá é a menorá que vai regressar. O Messias, também dentro do judaísmo, é uma prefiguração, ou seja, a menorá prefigura o Messias. E alguma vez você já se perguntou por que a Bíblia menciona 7 Espíritos de Deus em Apocalipse? Absolutamente todo judeu que estuda a Bíblia, estuda a Torá, sabe que os 7 Espíritos de Deus está conectado com os 7 braços da menorá, ou as 7 velas, como queira. Por quê? Porque Deus está sendo representado por sua luz. É a sua luz em uma cidade sobre o monte e é nomeada pela menorá. E Yeshua disse o quê? Que não se pode acender um alqueire e esconder. Então você é a menorá do mundo. Porém, tua luz não pode brilhar sobre os homens de tal maneira que glorifique ao Pai nos céus, até que teu templo esteja totalmente purificado. E hoje é o tempo de limparmos nosso templo. Esse é um tempo fenomenal para olharmos para dentro de nós, ok? Agora é o templo, é o tempo para nós limparmos o nosso templo. E o emocionante de tudo isso aqui, irmãos, é que nós agora fazemos em vitória, reconhecendo que o inimigo está sendo vencido em tua vida, e você não tem que ter as características negativas, né, que nós temos. Por quê? Porque nós não temos que dizer assim que é grosseiro, uma pessoa de gênio forte, sou chato, porque não é verdade, irmão. Porque você foi criado um santo templo. E quem você agora não é quem Deus designou ser, se você tem problemas de caráter. Por quê? Porque Ele te desenhou, te designou a ser limpo e santo, sem nem sequer uma ruga, uma mancha, e sem nenhum ídolo. Por quê? Porque não há ídolo no templo de Deus. Então, se você quer servir ao Eterno, e você quer receber o poder do Deus vivo, e você quer que Deus trabalhe através de ti, pois você deve limpar teu templo. Isso significa que você tem que se limpar da tua teologia, que não seja verdadeira, seja ela cristã, seja ela judaica. Significa que você tem que deixar a tua doutrina, que diz que você está assim apaixonado ou apaixonado, e que não te importa a verdade. O que importa é a experiência. Então, isso significa que você e eu devemos amar os demais como o Eterno, como o Messias nos ama. Significa que você deve amar a tua esposa, marido, ok? E me dirijo aqui realmente aos homens, porque se você, marido, eu, marido malo, esposo, não amamos a nossa esposa e não entregamos nossa vida por ela, então não amamos a Deus. Se você não trata a tua esposa com carinho, se você não a ama, se você não é terno com ela, ou seja, se você não a serve, se você não provê por tua família, você na realidade está odiando ao Eterno. E que pena ter que dizer isso aqui. Porque não diga que você ama o Eterno e fala maldade ao redor da tua família. Devemos falar vida. Servir e entregar nossa vida pelos que nos rodeiam e logo seremos como Deus. Por quê? Porque Deus, Ele enviou seu Filho primogênito. Ele não fez nada. Nós fizemos tudo. Nós fomos quem nos fizemos gregos. Nós fomos quem roubamos o templo
ok? De tudo que era santo. Fomos nós quem colocamos as árvores de Natal, os presépios e as coisas imundas, e por isso que ele diz que essas coisas são uma abominação para ele. Temos adorado altares de Baal, irmãos. Tudo em nome do nosso Deus. Então nós merecíamos o quê? Morrer na cruz. Porém, ele escolheu entregar sua vida por sua noiva, para quê? Para que nunca mais voltemos a pecar nesse sentido. Então, se você quer ser um discípulo da verdade, pois dê a tua vida por teus irmãos. Você tem que ser um tipo de Judas Macabeus. Porque até que venha alguém se levante. Até que alguém entenda que não podemos comprometer a palavra de Deus. E na verdade, irmãos, te importa a luz da eternidade quando Deus olha na tua vida e diz, olha fulano, olha Beltrano, olha Marlo, é que, Senhor, eu não queria fazer isso, Senhor, porque os gentios iriam pensar que eu sou judeu. Então eu me mantive oculto durante muito tempo, porque o meu vizinho ia zombar de mim, então eu escondi sempre a minha identidade. Porém, a gente tem que ser igual Judas Macabeus, irmão. Tem que se levantar alguém, e se Judas Macabeus não houvesse se levantado com sua espada ou seu martelo, ou seja lá o que for que ele tinha na mão, ninguém haveria o seguido. Se você não se levanta onde você mora, irmão, no teu trabalho, na tua família, pois ninguém vai seguir nada. Vai achar que você é um deles. Simplesmente só mudou de religião. Agora você crê uma coisa, mas você é a mesma coisa. E a melhor você pensa é que você está sozinho. Porém, tem alguém te seguindo. Devemos ser santos assim como ele é santo. Então, toda essa história nos ensina que para podermos amar a nossos irmãos, devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. E que devemos nos levantar pela verdade da sua palavra. Por quê? Porque todos nós somos chamados de ser luz para as nações. E quero concluir aqui com essas fotos aqui, porque aqui justamente estamos vendo aqui uma Hanukkah, ok? De 9 braços, à esquerda do vídeo, ok? Isso é uma Hanukkah. E a do lado direito é uma menorá, um candelabro de 7 braços. E muitos sabem, né, que esse candelabro, essa menorá de 7 braços, é o que era encontrado no lugar santo, ok? Justamente era essa. Agora, eu quero mostrar aqui a vocês algumas conexões e depois nós vamos encerrar o vídeo. E com que se parece, por exemplo, irmão, essa menorá aqui que está o sacerdote? As duas, vamos colocar aqui as duas. O que ela parece? Pois justamente com uma árvore de quê? De amêndoas. E assim a menorá, irmão. A menorá é chamada de quê? De árvore da vida. Ok? A menorá é chamada de árvore da vida. A menorá, ok, de ouro, ela era feita de metal puro, 100% ouro. Puro, divina, em origem e pureza. A menorá estava feita de uma fundação como uma luz central, e nessa fundação, ok, e 6, porque existe 6 e a do meio, 6 é o número do homem, 6 braços, mas saindo entre si, e no meio dos 6 braços aparece o quê? Uma menorazinha, ou seja, a sétima, que representa a perfeição. Então isso é a menorá. E vou mostrar a vocês porque tem 9 braços, ok, a menorá de Hanukkah, e logo a de 7 braços. Porque para quem nunca viu isso aqui, irmão, e a primeira vez já falei isso aqui em outros estudos, já mostrei inclusive essa mesma foto que vou mostrar aqui agora. Para quem não viu isso aqui, preste bem atenção. Nessa outra foto aqui, eu quero mostrar a vocês. A menorá representa a palavra de Deus. Agora, inclusive aqui na foto tem até os números. Porque em cada um dos adornos do braço da menorá contém 7 peças, ok? Perdão, 7 não, 9 peças. E no braço do meio, ok? Essa do meio aqui, o que é que contém? Pois contém 12 peças representando cada uma das 12 tribos de Israel. Agora, se conectarmos isso com a palavra de Deus, podemos dizer que o Novo Testamento é o fundamento da palavra de Deus, ou o Antigo Testamento é o fundamento da palavra de Deus? Pois, por suposto que é o Antigo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento ele está baseado no Antigo Testamento. Então, se pegarmos a coluna do centro aqui da menorá, o braço aqui central, que sustenta todos os outros braços, e conectarmos aqui com os braços do lado esquerdo,
E se você soma, inclusive aqui já está somado, se você soma esses números aqui, nós temos 9 mais 9 mais 9 mais 12, que vai dar 39. Ou seja, 39 peças do lado esquerdo. Se somarmos, ok, 9 mais 9 do lado direito, teremos o quê? Um total de 27 peças. Então, somando tudo, nós temos o que aqui, irmãos? 66. 39 livros do Antigo Testamento e 29 livros do Novo Testamento. E não venha me dizer que o Eterno não sabe o que está fazendo. Por quê? Porque a menorá era a única coisa que iluminava o lugar santo. E o Messias Yeshua é a luz do nosso templo e nós somos a luz do mundo. Então, o contexto das luzes da menorá é a própria base do incrível de iluminar as velas durante a festa das luzes. Por quê? Porque Yeshua foi gerado durante a festa das luzes. Ok? Nasceu durante Pentecostes, festa dos tabernáculos. E Yeshua foi engendrado durante a festa de Hanukkah, irmão, onde a luz do mundo em verdade entrou na terra. E em Jeremias capítulo 16, perdão, capítulo 11, se não me engano, Deus chama Israel de uma árvore de oliveira, ou seja, de oliveira verdadeira, e diz que justamente essa oliveira é para ser uma luz entre as nações. E em Romanos capítulo 11 disse que os que creem no Messias são enxertados na oliveira e se tornam um com essa oliveira chamada Israel. Então a menorá não é nada mais que uma oliveira ou uma amêndoa na atualidade. E os rabinos dizem que a árvore da vida era uma amêndoa, que na realidade era uma luz substituindo pelos últimos dias ou os últimos 2000 anos. E o profeta Zacarias no capítulo 4, para encerrar, vai dizer aqui algo interessante. Disse, e o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me, que vês? Eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos. Ou seja, o que é que Jeremias está vendo aqui, irmãos? Pois vamos menorar. E para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo, e por cima dele 2 oliveiras, as 2 casas de Israel, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu, não sei. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então já sabemos que a menorá representa o quê? A palavra de Deus. Onde e no que está conectado as 2 oliveiras com o Espírito de Deus. Porque o poder de Deus, o poder do Eterno, ou seja, está sobre nós. E a menorá de 7 braços representa mais uma vez o poder do Eterno na terra. Divindade, perfeição. E a perfeição é a palavra do Eterno. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. E disse o versículo 7, o seguinte, quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, porque ela trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão. Para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. E disse o verso 10, porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Olha o que diz aqui o anjo a Zacarias. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, ou seja, a rededicação do templo. Irmãos, façam as conexões. E disse, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel, esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Interessante, não? E disse o versículo 11, responde mais, dizendo-lhe,
que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez, disse, que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, e que vertem de si azeite dourado? E ele me falou dizendo, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele me disse, esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então, se você estuda essa profecia de Zacarias capítulo 4, ok? Se estudar essa profecia de Zacarias aqui, você vai saber que através de toda a Bíblia temos as 12 tribos de Israel separadas entre 2 reinos. Um que tem 10 tribos e outra que tem 2 tribos que fazem um reino. Agora, em Ezequiel 37, são chamados de 2 varas. São chamadas de 2 árvores no mesmo capítulo 37 de Ezequiel. E são, veja interessante, porque quando disse, por exemplo, Ezequiel, que mandou Ezequiel juntar a duas varas, na verdade em hebraico não disse vara. Em hebraico disse árvore, disse a palavra etze. Porém, para o tradutor da Bíblia, ou seja, como é que um ser humano vai pegar 2 árvores e se juntar a uma? Então, eles não traduziram como árvore, traduziram como vara, coisa mais pequena que cabe na mão. Porém, são 2 árvores, ok? 2 árvores, ou 2 varas, como está na tradução, que é uma representação das 2 testemunhas em Apocalipse, onde uma testemunha pode encontrar sua linha na casa de Judá, e a outra testemunha pode encontrar a sua linha na casa de Israel. E a casa de Israel de um lado, e a casa de Judá do outro lado. E por quê? Porque o Espírito do Eterno é definido como um candelabro de 7 velas, a menorá. A sua palavra e as 2 testemunhas, as 2 nações, Judá e Efraim. Porque sem nós, irmãos, a palavra de Deus não significa nada no mundo terreno. É somente através da pureza dos ramos da oliveira, e nós somos a oliveira hoje. E quando somos amassados a azeitona, o que é que se extrai? Ou seja, o azeite fica na mão do Pai, juntamente representando o quê? A árvore da vida. E este azeite que sairá de dentro de ti, o Eterno vai usar para encher essas lâmpadas de azeite, e assim é como nós nos convertemos em uma luz para as nações. Por isso que Tiago, no versículo 2, disse, meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações. Por quê? Porque dentro do livro de Tiago, a Bíblia, Tiago era, segundo alguns, o presidente do Concílio de Jerusalém. Ok? Então vocês poderão ver tudo, ok? Ou seja, tudo sobre a Torá, e tudo não somente sobre não somente ouvir a palavra e logo distanciar. Tiago disse o quê? Que nós não podemos somente ouvir, eu creio na Torá, não. Não podemos ser somente um ouvinte da palavra. Nós temos que ser o quê? Cumpridores da mesma, fazedores da Torá. Então, quando nós, ok? Quando temos uma vida limpa e um templo limpo dentro de nós e fazemos o que Deus disse que devemos fazer, quando o Eterno te exprima e tire de ti o verdadeiro azeite de oliva que sairá de ti, isto é o que é digno de iluminar as lâmpadas que iluminam o mundo. Então a pergunta é, a quem você está apoiando? De qual lado você está? Qual lado você está apoiando? Porque na cristandade, o que em verdade eles estão apoiando, mesmo que pareça a eles gracioso ou não, isto é o que fazemos, irmãos. Isto é o que fazem. Esta é a sua árvore. Porém, essa aqui não é a árvore verdadeira. Essa é somente uma árvore assim criada pelo impostor. Porém, isto é o que justamente se pegam e colocam dentro de suas casas, se prostram e até cantam canções aí. Porém, essa não é a verdadeira árvore. A árvore da vida é a que nos dá vida. Quando fazemos coisas bíblicas de maneira bíblica, o que sairá de dentro de nós é o verdadeiro fruto do Espírito, e assim podemos ser usados por nosso Mestre. Então, se queremos que a luz venha, ok, daqui, dali ou de lá, mas vale que começamos a fazer o que Deus disse que temos que fazer. E a festa de Hanukkah é uma grande oportunidade para refletirmos, para que se levante
em nós um Judas Macabeus e apoiemos o templo de Deus nesses últimos dias. E as únicas pessoas que não apoiam o templo de Deus são quem? Os inimigos de Deus. Então, mais vale que nós nos acostumemos com esses símbolos, ok? Mais vale que estejamos bem com a menorá em nossa casa, porque nós, como crente no Messias, apoiamos sua casa. E nós somos justamente a casa de Deus. Então, esse foi o nosso estudo de hoje, meus irmãos. Peço aos irmãos que compartilhem essa mensagem, que divulguem justamente esse trabalho e que possamos justamente fazer jus ao que o estudo falou hoje, sermos luz das nações, luz para esse mundo que está em trevas e usar, irmão, de todos os recursos que nós temos, irmãos, para que essa mensagem chegue aonde não podemos chegar. Porque tem pessoas aqui que talvez não tenham tempo de andar na rua, de fazer alguma coisa em referência ao que nós fazemos aqui. Porém, os irmãos, sejam criativos, irmãos. Sejam como Judas Macabeus. Vamos levantar aí o martelo e vamos justamente despedaçar esse cavalo de Troia e fazer com que Efraim, com que a pomba incauta, irmão, volte. Ok? É muito fácil, né, de se pegar uma pomba, né? Porém, nós temos que jogar para a pomba comer alimentos da Torá, alimentos sólidos, ok? Coisas da Torá, somente a Torá e para sempre a Torá. Então, que o Eterno abençoe cada um de vocês, aqueles que vão celebrar a festividade de Hanukkah, próximo domingo agora, que o Eterno conceda a vocês esses 8 dias de celebração aí, que seja uma bênção. Peço a vocês oração pelo meu filho que se encontra enfermo. Meu filho pegou uma enfermidade, um pouco de febre, às vezes sarampinho, pegou um probleminha de saúde aqui, está um pouco complicado, mas o Eterno está no controle. E, mais uma vez, muito obrigado, irmãos, a vocês pela companhia, pelo apreço que vocês têm por nós. E Shabbat Shalom aqui ao irmão Maro, ao irmão Gabriel R., ao Reinaldinho, a irmã Rejole, Shabbat Shalom, Princípio e Fim Marcos Aurélio, Pedro Salles, Diego Maia, Denise Saldanha, Márcia Freitas, irmã Marlene, Rúzia Albuquerque, quem mais aqui? Márcia dos Santos, Ricide, Ivan, Valdinei Teixeira, meu irmão, muito obrigado. Enfim, meus irmãos, muito obrigado. Que o Eterno abençoe vocês, ok? Não há nada que me pague esse privilégio, esse prazer de poder estar compartilhando essa palavra com vocês, né? E que o Eterno nos dê força e nos dê coragem, irmão, de enfrentar tudo que está por vir e não desistamos, ok? Mesmo que tenhamos pouco recurso, sejamos como esses macabeus, que se levantaram com o martelo na mão e destruíram um sistema. Que Deus abençoe a todos, em nome de Yeshua. Shalom.